Que bom podermos estar juntos mais uma vez na casa do Senhor para estudarmos a sua palavra. Sim. Hoje nós vamos nos centrar nos capítulos 2 e 3 e vamos estudar o tema das 7 igrejas do Apocalipse. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Hoje vamos estudar um pouco do capítulo 2 e do capítulo 3. Apocalipse 2 e 3 trata do tema das 7 igrejas. E que igrejas são estas? Aqui no capítulo 1, versos 10 e 11, João escreveu assim, Apocalipse 1, 10 e 11. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O capítulo 1 de Apocalipse introduz a esta primeira visão das 7 igrejas. E interessante que Cristo, ele se apresenta no capítulo 1 após 65 anos do seu último encontro com João. Então, o último encontro de João com Jesus foi lá no mar de Tiberíades, registrado em João, capítulo 21. Agora, 65 anos depois, João está meditando no dia do Senhor, é um sábado, e é o sábado que Deus escolhe para aparecer para João. E quando ele aparece para João, ele traz uma mensagem, uma revelação, a revelação de Jesus Cristo, que é o Apocalipse, e João recebe uma ordem: o que você vê, você vai escrever e vai mandar para 7 igrejas. Quando você olha a geografia das 7 igrejas na Ásia Menor, você vai perceber que o nome das igrejas são dados no sentido horário. Então você tem geograficamente Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quase que um círculo é formado. E estas 7 igrejas foram escolhidas na providência divina por um motivo muito especial. Haviam outras, muitas outras, mas 7 foram escolhidas. Por que é que Deus escolheu essas 7? Porque estas 7 igrejas, elas falam não apenas de uma condição espiritual do povo nos dias de João, como elas também representarão 7 períodos pelos quais o povo de Deus passaria e a condição espiritual que eles teriam nesses 7 períodos. Então, ao estudarmos as 7 igrejas, nós temos uma primeira pavimentação da informação da era cristã, do povo de Deus. Depois você estuda no Apocalipse os 7 selos. É um segundo pavimento sobre o mesmo terreno. Depois você estuda as 7 trombetas. É um terceiro pavimento sobre o mesmo terreno. Então, tanto as 7 igrejas, quanto os 7 selos e as 7 trombetas, referem-se à era cristã, começando com a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Agora vamos analisar brevemente cada uma dessas cartas, a cada uma das igrejas, e tirarmos lições para nós hoje. Cada carta segue um padrão, e o padrão é uma apresentação que Cristo faz de si mesmo, depois vem um elogio à igreja, uma reprovação, um conselho e uma promessa. Algumas igrejas não têm ali nenhum elogio, como Laodiceia, mas todas elas têm uma promessa. Então vamos para a primeira igreja, a igreja de Éfeso. Leia comigo o capítulo 2, verso 1. Apocalipse 2, 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Em cada versículo que Jesus se apresenta, uma imagem será buscada do capítulo 1. No capítulo 1, Cristo se apresentou para João, com vários detalhes e elementos. Agora, em cada carta, um destes elementos é buscado no capítulo 1 e apresentado à igreja. Para a igreja de Éfeso, Jesus é aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas
e caminha entre os 7 candeeiros. No verso 20 do capítulo 1, é dito que as 7 estrelas são 7 anjos das 7 igrejas e que os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, a primeira revelação que Jesus faz para a igreja de Éfeso é: eu sou aquele que vai estar sempre com vocês. Eu caminho entre as igrejas. Eu nunca deixarei meu povo sozinho. E esta é a principal lição para todos os 7 períodos, como veremos hoje. Cristo nunca deixa seu povo. Ele sempre vai estar no meio dele. E aos líderes do seu povo, ele os carrega na sua mão direita. Esta igreja de Éfeso, ela cobre um período do ano 31, que é o ano em que Jesus é crucificado, até o ano 100. Por que o ano 100? Porque no ano 100 você tem a morte do último dos apóstolos, o próprio autor do livro de Apocalipse. Esta época foi caracterizada pela pureza apostólica. Quem eram os membros da igreja de Éfeso, ou do período representado por Éfeso? Pedro, Paulo, João, Tiago, Filipe, os apóstolos eram membros desse período. Por isso a igreja era uma igreja pura, porque a teologia da igreja foi preservada. Um outro detalhe, a Bíblia usa uma expressão interessante, os colunas da igreja. Essa é uma expressão que Paulo usa para se referir àqueles líderes principais, e entre eles estava o próprio Paulo e Pedro, ambos mortos no ano 67. Pedro crucificado de cabeça para baixo, João e Paulo decapitado. Esses 2 apóstolos morreram no ano 67. E no ano 70, você tem a destruição da cidade de Jerusalém. Jesus havia profetizado essa destruição em Mateus 24. E Jesus falou de uma perseguição que se abateria sobre a igreja. Uma vez que a cidade foi destruída, os romanos escravizaram os judeus. E foram os judeus escravizados, após a destruição de Jerusalém, que construíram o Coliseu Romano. O Coliseu Romano foi construído dos anos 72 a 80. E no ano 80 ele foi inaugurado. E quando esse Coliseu foi inaugurado, 10.000 animais selvagens foram sacrificados e 5.000 cristãos. Os festejos de inauguração duraram 3 meses. E os mesmos cristãos que haviam ajudado a colocar pedra sobre pedra no Coliseu, 5.000 deles foram mortos. A pureza trouxe a perseguição, mas a igreja de Éfeso foi uma igreja pura. Qual é a principal lição de Éfeso para a igreja adventista? Nós temos que manter nossa doutrina. Nós não podemos arredar o pé daquilo que é doutrina. Nós não podemos perder a nossa identidade. Chegamos à igreja de Esmirna. Olha como Cristo se apresenta no versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou o quê? A viver. Por que é que Cristo está se apresentando para a igreja de Esmirna como aquele que esteve morto, mas tornou a viver? É porque esta igreja passaria por uma prova, e muitos seriam levados ao martírio. E é para esse tipo de gente que Jesus está dizendo: eu sou aquele que morreu, mas tornou a viver. Esta igreja representa o período que vai do ano 100, com a morte de João, até o ano 313. O que é que aconteceu em 313? Vamos descobrir. Diocleciano foi um dos imperadores romanos. E no ano 303, ele e Galério começaram uma forte perseguição contra a igreja cristã. Agora olha para Apocalipse capítulo 2, verso 10. O que diz aí? Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de quantos dias? 10 dias. Esses 10 dias representam 10 anos literais, que começam no ano 303, com as perseguições de Diocleciano, e elas vão se estender até o ano 313. Nestes 10 anos, a igreja foi severamente perseguida, e milhares foram feitos mártires.
Quando é que essa perseguição terminou? Quando nós temos a conversão do imperador romano. Constantino, no dia anterior a uma batalha contra Maxêncio, ele teve uma visão, segundo a história, e nesta visão ele viu no céu uma expressão escrita, em hoc signo vinces, em latim, e a expressão significa, com este sinal vencerás. E o que ele viu no céu? Uma cruz. E então Constantino adota a cruz como símbolo do seu exército, e no dia seguinte, na Ponte Milvio, lá na Itália, ele vai vencer os exércitos de Maxêncio e ele vai se tornar o grande imperador de Roma. E agora, quando chega a ser imperador, ele vai então promulgar um decreto chamado o Edito de Tolerância de Milão, que foi assinado em Milão, na Itália, no ano 313. E o que fazia esse decreto? Ele devolvia para os cristãos todas as propriedades confiscadas e tornava o cristianismo a religião oficial do império. Anos depois, no ano 325, ele mesmo foi batizado pelo Papa Silvestre I, ou Constantino foi batizado pelo Papa Silvestre. E se você for a Roma, você pode visitar, atrás da Basílica San Giovanni in Laterano, o batistério octogonal, porque ele é feito numa forma de octógono. Ele possui 8 lados, e no centro dele está até hoje uma banheira, uma pia batismal. E é aí que Constantino foi batizado, segundo a tradição. Ellen G. White tem um texto interessante sobre esse momento. Ela disse assim: enquanto a igreja foi perseguida e os cristãos torturados, a fé viva foi mantida. Mas quando os cristãos deixaram as arenas e os calabouços para um lugar junto ao trono que governa o mundo, ela arrefeceu no seu poder. Não é isso que acontece hoje? Quando a igreja está vivendo um período de grande prosperidade, a tendência é o enfraquecimento da vida espiritual. E às vezes, na história, Deus permite que sobrevenham tempos difíceis para mostrar seu povo que aqui não é o nosso lugar, que esta não é a nossa pátria e que nós temos um céu a alcançar. O povo da igreja de Esmirna experimentou essa perseguição e enquanto perseguidos eles foram fiéis, mas a partir do ano 313, quando entramos agora na igreja de Pérgamo, que é a próxima igreja, nós temos uma igreja que começa a se corromper, porque agora a religião era oficial do Estado. Então Pérgamo começa no ano 313, com o Edito de Tolerância de Milão, e se estende até 538, quando finalmente se estabelece a supremacia papal. Vejam os eventos que caminham no período de Pérgamo. 313 é assinado o Edito de Milão. 380, Teodósio, ele vai tornar a religião cristã oficial do império. E em 392, no Edito de Constantinopla, os cultos pagãos se tornam ilegais. Ou seja, a religião oficial é a religião cristã e praticar o paganismo é ilegal. Então é no período de Pérgamo que você tem a junção da igreja com o Estado. Nessa carta, um detalhe chama a atenção. O texto bíblico vai dizer que Pérgamo é aonde está o trono de Satanás. Por que Pérgamo tem o trono de Satanás? Primeiro, por causa de suas muitas religiões praticadas nesse período. Segundo, porque agora o anticristo começa a se insinuar dentro da igreja. E quando acontece a fusão da igreja com o Estado, aquilo que havia de pior no paganismo é trazido para dentro da igreja cristã. A pureza apostólica de Éfeso se perde. E agora, com a entronização do Papa, nós começamos um largo e grande período de decadência espiritual. Esse período também é marcado pela queda do Império Romano.
Esse autor, esse historiador britânico, diz que dos anos 352 a 476, as tribos bárbaras invadiram a Itália e finalmente cai o Império Romano. E o imperador romano recebia um título. Sabe qual era o título do imperador romano? Sumo Pontífice. Era esse o título do imperador romano. O que significa Sumo Pontífice? O principal construtor de pontes. Esse é o Sumo Pontífice. É aquele que liga. E quando sai de cena o imperador, a figura política que sobra será o bispo, e os bispos de todas as cidades começam a considerar o bispo de Roma como principal, e eles passam a chamá-lo agora de Papa, em italiano, pai. Então, o bispo de Roma assume agora o título que era dado ao imperador, e o sumo pontífice será um título agora recebido pelo próprio papado. E em 538, nós temos o estabelecimento desse poder, da supremacia papal. Como que esse poder chegou finalmente? Com duas ações. Em 533, Justiniano, que era imperador de Roma oriental, ele declara o bispo de Roma cabeça de todas as igrejas. 533. E 538 é expulsa a terceira e última tribo ariana. Das 10, 3 eram arianas, que não aceitavam a autoridade do Papa. E para que o papado se estabelecesse, elas deveriam ser destruídas. E então os ostrogodos só foram expulsos de Roma em 538. É por isso que fevereiro desse ano é a data profética para o início da supremacia papal. Saímos então da igreja de Pérgamo e entramos na igreja de Tiatira. 538 até 1517. 538, começa a supremacia papal. 1517, reforma protestante de Martim Lutero. Nesse período de Tiatira, a igreja será severamente perseguida. E os principais nomes desse período são os valdenses, os albigenses e os huguenotes, como eram chamados os protestantes da França. Esses cristãos foram perseguidos. Segundo Apocalipse 12, eles seriam perseguidos por 1260 anos. E essa perseguição já começa em Tiatira. Eu tive a oportunidade de visitar no norte da Itália e sul da França o local aonde os valdenses moravam. E é impressionante subir essas montanhas gélidas e no pouco espaço de terra que eles encontravam, ali eles cultivavam seu cereal. Eu visitei uma gruta aonde eles adoravam. Você passa por um espaço muito apertado e lá no fundo você tem uma caverna maior que esta igreja. Aí eles adoravam a Deus no sábado, escondidos do império. E foi aí nesse mesmo local que quando eles descobriram esse culto valdense, eles taparam a entrada da caverna e eles, por um orifício superior, jogaram tochas. Eu visitei as escolas valdenses, onde se formavam os pastores. E haviam jovens valdenses que sabiam todo o Novo Testamento de cor. Esse povo amava a Bíblia. E antes que Lutero traduzisse o Novo Testamento para o alemão, ou Wycliffe para o inglês, os valdenses já tinham uma Bíblia traduzida na sua língua. E esse povo foi severamente perseguido. Se vocês lerem as histórias de Lapalus, um grande general que perseguiu também aos valdenses, num único período de guerra, ele levou à morte mais de 35 mil valdenses. E estes homens morreram por amor à verdade. Mas Deus sempre esteve com o seu povo. As tradições e costumes do paganismo se infiltraram na igreja cristã. E Deus levantou esse homem, Martinho Lutero. E no dia 31 de outubro de 1517, lá na Europa, o dia anterior ao dia de Todos os Santos, que lá é 1º de novembro, quando a igreja estaria repleta de peregrinos, Lutero foi até a porta do castelo de Wittenberg e pregou 95 teses contra a venda de indulgências.
este ato de Lutero estourou o movimento da Reforma Protestante. E eu creio que este movimento foi profetizado pelo próprio Cristo, lá em Mateus 24, quando Jesus disse assim: se aqueles dias não fossem abreviados, falando da perseguição do anticristo, nenhuma carne se salvaria. Mas o movimento de reforma veio para frear a perseguição papal. E se Lutero não levanta esse movimento, o catolicismo da Idade Média não teria deixado ninguém vivo. Todos teriam sido mortos. Inclusive o próprio Lutero foi excomungado pela igreja e perseguido. E ele foi convidado à dieta de Worms. E os amigos de Lutero disseram para ele: você não vá, Lutero, eles vão matar você. E sabe qual foi a resposta de Lutero para os seus amigos? Ainda que daqui para Worms tenham tantos demônios nas estradas quanto telhas nos telhados, eu lá estarei e ficarei de pé pela verdade. Esse homem foi e ficou de pé pela verdade. E se não fora Frederico Sábio da Saxônia tê-lo sequestrado de lá, eles teriam matado Lutero. Mas foi um homem de Deus. Chegamos à igreja de Sardes, a era dos reavivamentos. Começando com a reforma protestante, nós vamos até 1798, o fim da supremacia papal. A perseguição continua, ela foi freada pela reforma, mas ela não acabou. Prova disso foi o massacre de São Bartolomeu na França, em 1572, quando milhares de cristãos foram arrastados de suas casas e mortos. Este período é chamado o período de grande terror. E aí você tem o surgimento do ateísmo na França, quando a palavra de Deus foi proscrita e queimadas todas as Bíblias, e foi declarada por uma constituinte que Deus não existia, e a França mergulhou nos anos mais sombrios da sua história. E houve tanta morte, tanto roubo, tanta violência, que eles tiveram que voltar atrás na sua decisão e declarar na Assembleia Francesa que a religião era necessária ao bem do Estado. E foi assim que as testemunhas ressuscitaram, lá no capítulo 11 de Apocalipse, e a palavra de Deus voltou ao seu lugar. Finalmente, como o Papa foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte em 1798, e aí nós terminamos então o período da igreja e começamos agora a Filadélfia, a sexta igreja do Apocalipse. Esta vai de 1798 até 1844. Quais os eventos que chamaram a atenção do mundo nesse período? O terremoto de Lisboa em 1755, o sol escuro e a lua vermelha em 780, a prisão do Papa em 1798, a queda das estrelas em 1833. Esses acontecimentos sacudiram o mundo. Até Isaac Newton já havia escrito sobre esses eventos lá em 1733. E quando tudo começa a acontecer, houve um grande reavivamento espiritual, aqui nos Estados Unidos chamado o segundo grande reavivamento. E o principal nome desse reavivamento? Guilherme Miller. E ele estudou as profecias de Daniel, e ele chegou à conclusão que Jesus voltaria no ano de 1843 ou 44. Depois Samuel Snow marcou a data para 22 de outubro de 44. Jesus não voltou, houve um grande desapontamento, e aí surge a igreja adventista do sétimo dia. Com o surgimento da nossa igreja, nós chegamos então à sétima igreja do Apocalipse, Laodiceia, que vai justamente do desapontamento milerita até o retorno de Jesus Cristo, que nós não sabemos quando será. Isso quer dizer que nós estamos hoje vivendo o período de Laodiceia. A palavra Laodiceia quer dizer povo do juízo, ou povo julgado. E por que esse termo? Porque o juízo começou no início de Laodiceia, 1844. E quando o juízo terminar, Jesus voltará. Por isso nós somos o povo do juízo. E quando vamos para Apocalipse 14, onde aparecem 3 mensagens que nós devemos pregar, que é o Evangelho para o tempo presente, qual é a primeira delas? Temei a Deus e dar-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. O juízo começou. Esta é a nossa mensagem. E por que começou? Porque Jesus agora deixou de ser sacerdote e passou a ser sumo sacerdote. Ele está nesse exato momento no santuário celestial. O juízo começou. Agora não há nenhum elogio para esta igreja. Há uma reprovação.
Ela acha que está rica e abastada e que de nada tem falta. E há um único conselho para esta igreja: que ela compre ouro refinado, vestiduras brancas e colírio para ungir os olhos. Nós estamos vivendo o período de Laodiceia. Não é problema estar vivendo o período de Laodiceia. O problema é ser laodiceiano. Esse é o problema. O que eu não posso ser é um laodiceiano. É inevitável que você esteja dentro de Laodiceia, mas você não pode ser um laodiceiano. E como que eu deixo de ser um laodiceiano? Quando eu aceito o tríplice conselho da testemunha fiel e verdadeira. Jesus diz assim: eu aconselho que de mim você compre ouro refinado pelo fogo. Aí vem Ellen G. White e diz assim: o ouro refinado pelo fogo significa a fé e o amor. Isso é o ouro, fé e amor. Fé para viver a prática do seu cristianismo, para acreditar no invisível. Amor para nos unir como igreja, como um povo. Porque sem amor, nada adianta. Se você não quiser ser um laodiceano, você tem que ter fé para ver o invisível e amor para aceitar todas as pessoas e para amar indistintamente. O cristianismo verdadeiro, ele tem que ser praticado nos relacionamentos. Interessante que hoje cedo eu li um texto de Provérbios, onde diz que Deus odeia 6 coisas, mas uma ele abomina. E o que é que Deus abomina? Aquele que dissemina a desunião. Isso Deus abomina. Nessa igreja, nós devemos ser promotores do amor e da unidade. Devemos amar as pessoas indistintamente. Devemos tratar a todos com respeito. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Nós temos que respeitar-nos e amar-nos mutuamente, para não sermos Laodiceia. Segundo, você tem que vestir vestiduras brancas. Ellen G. White diz: as vestiduras brancas são símbolos da justiça de Cristo. O que significa isso? É alguém que entendeu o processo de salvação. É alguém que foi justificado pela justiça de Cristo. É alguém que entronizou no seu coração a Jesus Cristo. Jesus agora é o Senhor de suas vidas. E eu fico observando os meus alunos no Bíblia Fácil, como que eles passam por uma experiência de crescimento espiritual. Numa temporada dessas, um homem mandou um vídeo dizendo assim: eu sou um ateu, eu não acredito em Deus e nem na Bíblia, mas se me chamarem para esse programa, eu irei. E quando eu vi aquele vídeo, eu disse para a produção: pode chamar, esse nós queremos. E quando esse senhor chegou no domingo, lá no serviço onde nós gravamos, uma pedra, um gelo, e eu tentava me aproximar dele e ele na dele. Começaram as gravações e ele truncado, e de vez em quando ele soltava uma pérola, uma pergunta ali, para atordoar o estudo. Mas quando a gente começou a aprender sobre Jesus Cristo, como centro da profecia, eu vi o coração daquele ateu ser quebrado. E pela primeira vez eu vi lágrimas serem derramadas. Isso foi numa quarta-feira. Quinta-feira de manhã, eu me assentei no restaurante para tomar café. Eu não bebo café, viu, gente? E quando eu me assentei na mesa, para o desjejum, ele se assentou. E ele olhou para mim e disse: pastor, de ontem para cá, eu sou um outro homem. Eu disse: o que aconteceu? Pastor, Jesus Cristo é real. Eu acredito em Deus agora. Irmãos, vestir-se com a justiça de Cristo é ter o coração que Jesus tinha. Como nós precisamos reconhecer isso, que nós somos impotentes, que nós somos fracos, falhos, só Ele pode. E finalmente, a testemunha fiel e verdadeira diz assim: vocês também precisam do colírio para ungir os olhos. O colírio é o Espírito Santo. É a busca pelo Espírito Santo. Essa busca é diária. Essa busca é individual. Ela não é coletiva, ela é individual. Nós temos que buscar pelo Espírito Santo.
porque só o Espírito Santo nos dará discernimento para atravessarmos o momento em que nós estamos vivendo. Você está vivendo o período Laodiceia. Não seja um laodiceano. E sabe qual é a melhor coisa nisso tudo? É que existe um Deus que está do seu lado. Tanto em Apocalipse quanto Daniel, Deus batalha por seu povo. E a história será conduzida para um final feliz para aqueles que amam a sua vinda. Você passará por dificuldades e lutas como forem todas as eras. Mas Cristo caminha entre as igrejas e Ele caminha hoje com Laodiceia. E Ele vai te ajudar a ser um vitorioso, porque esse é o grande sonho de Deus para a nossa vida. Muitas vezes, Senhor Deus, relutamos em abrir e fazer uma entrega completa. Mas nessa noite, mais uma vez, nós queremos clamar ao céu, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o nosso coração se abra à influência do Teu Espírito. Que o Senhor nos faça ver tudo aquilo que precisa ser mudado em nossa vida. E nós reconhecemos de que nós não temos esse poder para essas mudanças, mas nós precisamos do Teu Espírito, da justiça de Cristo, para reverter o nosso quadro de doença espiritual. Por isso, Pai, aceita a nossa entrega e transforma o nosso coração para que sejamos as pessoas que o Senhor deseja para todos nós. Por Cristo nós choramos